Título 5. Do Conselho Tutelar. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei. Artigo 132. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 anos. Permitida a recondução por novos processos de escolha. Redação dada pela Lei nº 13.824, de 2019. Artigo 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos. Inciso 1. Reconhecida a idoneidade moral. Inciso 2. Idade superior a 21 anos. Inciso 3. Residir no município. Artigo 134. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a: inciso 1. Cobertura previdenciária. Inciso 2. Gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3, do valor da remuneração mensal. Inciso 3. Licença maternidade. Inciso 4. Licença paternidade. Inciso 5. Gratificação natalina. Parágrafo único. Constará da Lei Orçamentária Municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Redação dada pela Lei nº 12.696, de 2012. Artigo 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Redação dada pela Lei nº 12.696, de 2012. Capítulo 2. Das atribuições do Conselho. Artigo 136. São atribuições do Conselho Tutelar. Inciso 1. Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, 1 a 7. Inciso 2. Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129, 1 a 7. Inciso 3. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, a. Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. B. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Inciso 4. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. Inciso 5. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Inciso 6. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de 1 a 6, para o adolescente autor de ato infracional. Inciso 7. Expedir notificações. Inciso 8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. Inciso 9. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 10. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2, da Constituição Federal. Inciso 11. Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009. Inciso 12. Promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e adolescentes, incluído pela Lei nº 13.046, de 2014. Parágrafo único.
Se no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009. Artigo 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Capítulo 3. Da competência. Artigo 138. Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante do artigo 147. Capítulo 4. Da escolha dos conselheiros. Artigo 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. Redação dada pela Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991. Parágrafo 1. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial, incluído pela Lei nº 12.696, de 2012. Parágrafo 2. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha, incluído pela Lei nº 12.696, de 2012. Parágrafo 3. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Capítulo 5. Dos impedimentos. Artigo 140. São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital. Título 6. Do acesso à justiça. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. Parágrafo 1º. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado. Parágrafo 2º. As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. Artigo 142. Os menores de 16 anos serão representados e os maiores de 16 e menores de 21 anos assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual. Parágrafo único. A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses destes colidirem com os de seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal ainda que eventual. Artigo 143. E vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua a autoria de ato infracional. Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome. Redação dada pela Lei nº 10.764, de 12 de novembro de 2003. Artigo 144. A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior somente será deferida pela autoridade judiciária competente, se demonstrado o interesse e justificada a finalidade. Capítulo 2. Da Justiça da Infância e da Juventude. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 145.
Os estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. Seção 2. Do juiz. Artigo 146. A autoridade a que se refere esta lei é o juiz da infância e da juventude, ou o juiz que exerce essa função, na forma da Lei de Organização Judiciária Local. Artigo 147. A competência será determinada. Inciso 1. Pelo domicílio dos pais ou responsável. Inciso 2. Pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, a falta dos pais ou responsável. Parágrafo 1º. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. Parágrafo 2º. A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente. Parágrafo 3º. Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente, para aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado. Artigo 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: inciso 1. Conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis. Inciso 2. Conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo. Inciso 3. Conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes. Inciso 4. Conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no artigo 209. Inciso 5. Conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis. Inciso 6. Aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra a norma de proteção à criança ou adolescente. Inciso 7. Conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do artigo 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de: a. Conhecer de pedidos de guarda e tutela. b. Conhecer de ações de destituição do pátrio poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda, expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009. c. Suprir a capacidade ou consentimento para o casamento. d. Conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar, expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009. E conceder a emancipação nos termos da lei civil, quando faltarem os pais. f. Designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente. g. Conhecer de ações de alimentos. h. Determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito. Artigo 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar mediante alvará. Inciso 1. A entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável em: a. Estádio, ginásio e campo desportivo. b. Bailes ou promoções dançantes. c. Boate ou congêneres. d. Casa que explore comercialmente diversões eletrônicas e estúdios cinematográficos de teatro, rádio e televisão. Inciso 2. A participação de criança e adolescente em: a. Espetáculos públicos e seus ensaios. b. Certames de beleza. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores: a. Os princípios desta lei. b. As peculiaridades locais. c. A existência de instalações adequadas. d.
o tipo de frequência habitual ao local, e a adequação do ambiente à eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes. F. A natureza do espetáculo. Parágrafo 2º. As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral. Seção 3. Dos serviços auxiliares. Artigo 150. Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, prever recursos para a manutenção de equipe interprofissional, destinada a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude. Artigo 151. Compete à equipe interprofissional, dentre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros. Tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico. Parágrafo único. Na ausência ou insuficiência de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário, responsáveis pela realização dos estudos psicossociais ou de quaisquer outras espécies de avaliações técnicas exigidas por esta lei ou por determinação judicial, a autoridade judiciária poderá proceder à nomeação de perito, nos termos do artigo 156 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Capítulo 3. Dos procedimentos. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 152. Aos procedimentos regulados nesta lei, aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. Parágrafo 1º. É assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009. Parágrafo 2º. Os prazos estabelecidos nesta lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público, incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Artigo 153. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias, ouvido o Ministério Público. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica para o fim de afastamento da criança ou do adolescente de sua família de origem e em outros procedimentos necessariamente contenciosos, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009. Artigo 154. Aplica-se às multas o disposto no artigo 214, seção 2, da perda e da suspensão do pátrio poder familiar, expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009. Artigo 155. O procedimento para a perda ou a suspensão do pátrio poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009. Artigo 156. A petição inicial indicará: inciso 1. A autoridade judiciária a que for dirigida. Inciso 2. O nome, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido, dispensada a qualificação em se tratando de pedido formulado por representante do Ministério Público. Inciso 3. A exposição sumária do fato e o pedido. Inciso 4. As provas que serão produzidas, oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas e documentos. Artigo 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do pátrio poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado à pessoa idoneia, mediante termo de responsabilidade. Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009.
Parágrafo 1. Recebida a petição inicial, a autoridade judiciária determinará, concomitantemente ao despacho de citação e independentemente de requerimento do interessado, a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional ou multidisciplinar para comprovar a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar, ressalvado o disposto no parágrafo 10 do artigo 101 desta lei, e observada a Lei N. 13.431, de 4 de abril de 2017, incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Parágrafo 2. Ou em sendo os pais oriundos de comunidades indígenas, é ainda obrigatória a intervenção, junto à equipe interprofissional ou multidisciplinar referida no parágrafo 1 deste artigo, de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, observado o disposto no parágrafo 6-O do artigo 28 desta lei, incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Artigo 158. O requerido será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Parágrafo 1. A citação será pessoal, salvo se esgotados todos os meios para sua realização, incluído pela Lei nº 12.962, de 2014. Parágrafo 2. Ou o requerido privado de liberdade deverá ser citado pessoalmente, incluído pela Lei nº 12.962, de 2014. Parágrafo 3. Ou quando por duas vezes, o oficial de justiça houver procurado citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, informar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho do dia útil em que voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar, nos termos do artigo 252 seguintes da Lei N. 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Parágrafo 4. Ou na hipótese de os genitores encontrarem-se em local incerto ou não sabido, serão citados por edital no prazo de 10 dias, em publicação única, dispensado o envio de ofícios para a localização, incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Artigo 159. Se o requerido não tiver possibilidade de constituir advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, poderá requerer, em cartório, que lhe seja nomeado dativo, ao qual incumbirá a apresentação de resposta, contando-se o prazo a partir da intimação do despacho de nomeação. Parágrafo único. Na hipótese de requerido privado de liberdade, o oficial de justiça deverá perguntar, no momento da citação pessoal, se deseja que lhe seja nomeado defensor, incluído pela Lei nº 12.962, de 2014. Artigo 160. Sendo necessário, a autoridade judiciária requisitará de qualquer repartição ou órgão público a apresentação de documento que interesse a causa, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público. Artigo 161. Se não for contestado o pedido e tiver sido concluído o estudo social ou a perícia realizada por equipe interprofissional ou multidisciplinar, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público, por 5 dias, salvo quando este for o requerente, e decidirá em igual prazo. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017. Parágrafo 1º. A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a oitiva de testemunhas que comprovem a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar previstas nos artigos 1637 e 1638 da Lei N. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, ou no artigo 24 desta lei. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017. Parágrafo 2 revogado. Parágrafo 3. Se o pedido importar em modificação de guarda, será obrigatória, desde que possível e razoável, a oitiva da criança ou adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida.
incluído pela Lei nº 12.010, de 2009. Parágrafo 4º. É obrigatória a oitiva dos pais sempre que eles forem identificados e estiverem em local conhecido, ressalvados os casos de não comparecimento perante a Justiça quando devidamente citados. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017. Parágrafo 5º. Se o pai ou a mãe estiverem privados de liberdade, a autoridade judicial requisitará sua apresentação para a oitiva, incluído pela Lei nº 12.962, de 2014. Artigo 162. Apresentada a resposta, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público por 5 dias, salvo quando este for o requerente, designando, desde logo, audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. Revogado. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017. Parágrafo 2º. Na audiência, presentes as partes e o Ministério Público, serão ouvidas as testemunhas, colhendo-se oralmente o parecer técnico, salvo quando apresentado por escrito, manifestando-se sucessivamente o requerente, o requerido e o Ministério Público, pelo tempo de 20 minutos cada um, prorrogável por mais 10 minutos. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017. Parágrafo 3º. A decisão será proferida na audiência, podendo a autoridade judiciária, excepcionalmente, designar data para sua leitura no prazo máximo de 5 dias, incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Parágrafo 4º. Quando o procedimento de destituição de poder familiar for iniciado pelo Ministério Público, não haverá necessidade de nomeação de curador especial em favor da criança ou adolescente, incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Artigo 163. O prazo máximo para a conclusão do procedimento será de 120 dias e caberá ao juiz, no caso de notória inviabilidade de manutenção do poder familiar, dirigir esforços para preparar a criança ou o adolescente com vistas à colocação em família substituta. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017. Parágrafo único. A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar será averbada à margem do registro de nascimento da criança ou do adolescente, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009. Seção 3. Da destituição da tutela. Artigo 164. Na destituição da tutela, observar-se-á o procedimento para a remoção de tutor previsto na Lei Processual Civil e no que couber o disposto na seção anterior. Seção 4. Da colocação em família substituta. Artigo 165. São requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta. Inciso 1. Qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge ou companheiro com expressa anuência deste. Inciso 2. Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge ou companheiro com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo. Inciso 3. Qualificação completa da criança ou adolescente e de seus pais, se conhecidos. Inciso 4. Indicação do cartório onde foi inscrito o nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão. Inciso 5. Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou ao adolescente. Parágrafo único. Em se tratando de adoção, observar-se-ão também os requisitos específicos. Artigo 166. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar, ou houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, este poderá ser formulado diretamente em cartório, em petição assinada pelos próprios requerentes, dispensada a assistência de advogado. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009. Parágrafo 1. Na hipótese de concordância dos pais, o juiz, inciso 1, na presença do Ministério Público, ouvirá as partes, devidamente assistidas por advogado ou por defensor público, para verificar sua concordância com a adoção, no prazo máximo de 10 dias, contado da data do protocolo da petição ou da entrega da criança em juízo, tomando por termo as declarações,
e, incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Inciso 2, declarará a extinção do poder familiar, incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Parágrafo 2º, o consentimento dos titulares do poder familiar será precedido de orientações e esclarecimentos prestados pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, em especial no caso de adoção, sobre a irrevogabilidade da medida, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009. Parágrafo 3º, são garantidos a livre manifestação de vontade dos detentores do poder familiar e o direito ao sigilo das informações. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017. Parágrafo 4º, o consentimento prestado por escrito não terá validade, se não for ratificado na audiência, a que se refere o parágrafo 1 deste artigo. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017. Parágrafo 5º, o consentimento é retratável até a data da realização da audiência especificada no parágrafo 1 deste artigo, e os pais podem exercer o arrependimento no prazo de 10 dias, contado da data de prolação da sentença de extinção do poder familiar. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017. Parágrafo 6º, o consentimento somente terá valor se for dado após o nascimento da criança, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009. Parágrafo 7º, a família natural e a família substituta receberão a devida orientação por intermédio de equipe técnica interprofissional a serviço da Justiça, da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar. Artigo 167. A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a realização de estudo social ou, se possível, perícia por equipe interprofissional, decidindo sobre a concessão de guarda provisória, bem como, no caso de adoção, sobre o estágio de convivência. Parágrafo único. Deferida a concessão da guarda provisória ou do estágio de convivência, a criança ou o adolescente será entregue ao interessado, mediante termo de responsabilidade, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009. Artigo 168. Apresentado o relatório social ou o laudo pericial e ouvida, sempre que possível, a criança ou o adolescente, dar-se à vista dos autos ao Ministério Público, pelo prazo de 5 dias, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Artigo 169. Nas hipóteses em que a destituição da tutela, a perda ou a suspensão do pátrio poder familiar constituir pressuposto lógico da medida principal de colocação em família substituta, será observado o procedimento contraditório previsto nas seções 2 e 3 deste capítulo, expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009. Parágrafo único. A perda ou a modificação da guarda poderá ser decretada nos mesmos autos do procedimento, observado o disposto no artigo 35, artigo 170. Concedida a guarda ou a tutela, observar-se-á o disposto no artigo 32 e, quanto à adoção, o contido no artigo 47. Parágrafo único. A colocação de criança ou adolescente sob a guarda de pessoa inscrita em programa de acolhimento familiar será comunicada pela autoridade judiciária à entidade por este responsável no prazo máximo de 5 dias, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009.